Bom dia e uma paz do Senhor para todos os irmãos de Cristo. Amém? Estão felizes com Jesus? Isso é importante. Glória a Deus. Hoje, segunda-feira, dia 7 de abril. Tá, glória. Dando mais no início, uma semana abençoada. Né? Graças a Deus, hoje todo mundo dormiu tranquilo, acordou tranquilo. E depois de um alimento espiritual de ontem, né, irmão? Hoje nós amanheceu com o coração bem aliviado. Depois de uma palavra daquela ontem, com o pastor Ivelto. Nossa, foi muito forte, muito boa. Que alimento, né? E saímos de lá cheio do Espírito Santo. É isso que é importante, tá, irmão? É desse jeito. E nós chegar em casa e agradecer ao Pai do Céu, que levou nós e trouxe nós de volta. Entendeu? Sem problema, sem aborrecimento, entendeu? Sem discriminação, sem reclamação. E assim foi. E assim vai. Amém? Glória a Deus, bom dia e uma paz do Senhor para todos os irmãos aí do Ministério Novo Tempo, né? Deus abençoe a pastora Beth, pastor Paulo e todos os irmãos aí da congregação. Deus abençoe também o pastor Isaías, né? Também do Ministério Jesus ontem, hoje para sempre. Deus abençoe também, né? O irmão Isaac, né? O rapazinho, o baterista do pastor Isaías. Deus abençoe também a irmã Olinda, né? Irmã Odelinda, né? E o irmão Daniel, pastor Henrique. Glória a Deus! Pastor e irmã Evelina, irmã Selma e mais, né? Pastor Jonas, né? Faz tempo que eu não vejo pastor Jonas. Então, irmão, é assim. Vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia de vida. Muito obrigado, meu Deus, pelo ar que nós respira. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado, meu Pai, pela mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado pelo pão de cada dia que nos deixou de faltar em nossas mesas. Muito obrigado, meu Deus, pelo chuva que caiu, né? Pelo pessoal que brilhou. Muito obrigado, meu Deus, por estar sempre conosco, protegendo nós em todo sentido. Muito obrigado, meu Deus. Só tenho te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor está me dando para me levar, para compartilhar essa palavra para o Brasil e o mundo. Isso é importante. Entendeu? É importante evangelizar. É sempre estar falando a palavra de Deus para o Brasil e o mundo. Entendeu? Estou aqui, mas não para pregar melhor do que ninguém, cantar melhor do que ninguém, né? Querer ganhar visualização. Ouve a mensagem quem quiser. Vocês têm livre-arbítrio de fazer qualquer coisa. Né? Se ouvir a mensagem, eu tenho certeza que você vai se dar bem, porque uma mensagem guardada no coração e no pensamento é muito bom. Você trabalha o dia todo, sem problema, vai para casa, traz, né, mais amor e paz para dentro do seu lar. Amém? Glória a Deus! Então, Deus abençoe a todos vocês. E nós vamos dar início à mensagem que vem do céu. Amém? Glória a Deus! Tá feliz com Jesus? É isso aí. É desse. Deus abençoe aí minha filha Ezequiele. Como é que tá, minha filha? Como é que tá minha netinha Luna aí? Bim, Dona Ivone. Povo de Deus abençoado. Tá tudo bem aí, né? Tudo bem aí, meu filho Marcelo? Minha netinha Luna. Glória a Deus. Você está bem? Glória a Deus. Deus abençoe aí, irmão Rocha. Irmã Antônia. Jane e Shirley, daí de Linhares. Vocês estão bem aí, povo de Deus abençoado? Pessoal do grupo Assembleia de Deus aí de Linhares. Que Deus abençoe vocês todos. Amém? Deus abençoe o pessoal aí de Rondônia. Como é que tá aí, povo de Deus abençoado?
Pessoal de Rondônia aí, Assembleia de Deus, que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês todos aí, protegido em todo sentido. Tá bom, meu irmão Pedro? Pedro Rocha, né? Irmã Iraci, missionária abençoada. É desse jeito, amém? Deus abençoe aí, irmã Célia. Como é que tá, minha negona? Como é que tá aí? Tá tudo bem, Dudu? Alexandre tá bem lá em Portugal? Dudu, isso é na benção. Que maravilha, né? Pessoal daí de Viana, né? Deus abençoe aí, né? Mara Regina, glória a Deus, Deus abençoe. Vocês tudo aí né? Lá de Ponta da Fruta, né? Que Deus abençoe vocês todos aí, que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês todos aí, né? Gil, irmã, né? Silvinha, né? Eita glória, Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus, é desse jeito. Deus abençoe também pastor Ademar, né? Que mora aqui pertinho de nós, né? Que tá aí da Assembleia. Deus abençoe nosso bairro Por Dourado, né? Deus abençoe os bairros aí, Serra Dourada 3, né? Porto Canoa, né? E assim vai Maringá, né? É isso aí. Deus abençoe todos vocês, todos os humanos. Deus abençoe o bairro José de Chieta, né? Onde está o Ministério do Tempo. Deus abençoe vocês tudo aí. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o mundo. Amém? Glória a Deus. Então vamos dar início, né? A mensagem que vem do céu. Amém? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Muito bem, então vão abrir a Bíblia comigo. Atos capítulo 2, versículo 42 a 44 e 47. Glória a Deus. Vamos lá? Que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, né? E todos os que creram, né? E estavam, entendeu? Juntos, e tinha tudo em comum. Tinha tudo em comum. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É só ter aí. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, então o tema da mensagem, o tema da mensagem, o segredo de uma igreja bem-sucedida. O que é uma igreja, né? O que é um segredo de uma igreja bem-sucedida? Vamos lá. Observa bem. Irmão, aqui nesse texto sagrado, que nós acabamos de ler, nós temos um modelo de uma igreja bem-sucedida. A igreja primitiva é a matriz que serve de modelo para todas as demais. Igrejas cristãs. O segredo de seu avanço, de seu crescimento, observa bem, e de sua marcha vitoriosa, tem sido o ideal perseguido por todas as igrejas cristãs que almejam a restauração do autêntico e verdadeiro cristianismo. Entendeu? Entendeu, varão?
queridos irmãos. O primeiro segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na doutrina, na apostólica. Os cristãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Entendeu? Na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina? Irmão, a doutrina é um conjunto de princípios em que se baseia um sistema de ensino. Os apóstolos foram escolhidos por Deus para formular o sistema de ensino. Entendeu? Entendeu? Entendeu, mano? Tá entendendo a mensagem? Entendeu? Então, irmão, a doutrina nada mais que se baseia um sistema religioso, político ou filosófico. Doutrina nada mais é do que um sistema de ensino. Os apóstolos foram escolhidos, irmão, por Deus para formular o sistema de ensino da igreja. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo disse: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, entendeu? E profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Entendeu? Entendeu? Então, irmão, veja bem. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vós ensinei. Você vê que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo elogia a igreja de Tessalônica, dizendo: outra razão ainda temos para a incessantemente dar graças a Deus, e que tendo, irmão, vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, assim como em verdade é a palavra de Deus. E qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes, irmão. Perseverar na doutrina dos apóstolos e perseverar na própria palavra de Deus. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte aí. Tá feliz com Jesus? É desse jeito, é desse jeito. Queridos irmãos, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 a 12, o apóstolo Paulo diz: faço-vos, porém, saber, irmãos,
que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Você crê, deu glória a Deus bem forte. É desse jeito. Entendeu agora? Tá entendendo a mensagem? Tá feliz com Jesus? É desse jeito. Queridos irmãos, lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Pedro diz: por que não vós demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as fábulas, engenhosamente, portamos engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunha oculares da sua majestade. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor Jesus Cristo recusar em nossos dias a dar ouvidos à sã doutrina. É sintoma de apostasia espiritual. Que o Senhor nos guarde. Entendeu? Então é isso aí. Então nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Amém? Glória a Deus. Irmão, o segundo segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na comunhão os cristãos primitivos perseveravam na comunhão, no partir do pão. Atos, está lá registrado lá em Atos 2:4-2. O que é a comunhão para você? Comunhão é o ato de comungar e compartilhar das mesmas ideias, a comunhão de pensamentos, observa bem, a comunhão de ideias, a comunhão de bens e comunhão de Jesus Cristo. A comunhão do Espírito Santo e a comunhão com Deus. Quando a comunhão de ideia é de pensamento, não há espaço, irmão, para desavenças. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte aí. Entendeu? É desse jeito. Nós temos que pegar o exemplo, irmão, de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo afirma que fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados para a comunhão e não para a confusão. Você entendeu agora? Nós fomos chamados para a comunhão, para a não confusão. Mas hoje estão mais chamando para a confusão do que a comunhão. Você já está entendendo? As igrejas estão assim hoje, ó, chamando mais para confusão e de comunhão. Então nós temos que prestar bastante atenção. Nós temos que para fazer a comunhão, mas não a confusão. Se entende? Amém?
Tá entendendo a mensagem? Tá feliz com Jesus? Glória a Deus. Queridos irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, o apóstolo Paulo pergunta, porventura, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos, irmão, não é a comunhão do corpo de Cristo. Glória a Deus, né? O cristão primitivo tanto comungava o pão da Santa Ceia, como também comungava o seu pão com os necessitados. Você crê, dê um glória a Deus bem forte aí, dá glória! Queridos irmãos, lá em 2 Coríntios capítulo 3, 13, o apóstolo Paulo deseja que a graça do Senhor Jesus Cristo, é o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Da glória. Entendeu? É desse jeito. Então esse, irmão, é a perseverança na comunhão e no partir do pão. Você entendeu agora? Esse é a perseverança na comunhão e no partir do pão. Entendeu? Tá entendendo a mensagem? Dá um glória a Deus bem forte aí. Então agora nós vamos para o terceiro segredo de uma igreja bem-sucedida. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. O terceiro segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na oração. Observa bem. Os cristãos primitivos do sangue de Cristo entendeu? Comunhão. Entendeu? Observa bem. A perseverança na oração. O cristão primitivo perseveraram nas orações. O que é perseverança, irmão? Para você. O que é perseverança? Perseverança é o ato de persistir na busca daquilo que almejamos. Perseverança. E sinônimo de constância, firmeza e persistência. Você crê, dê um glória a Deus bem forte aí. É você persistir na palavra. Você nunca desiste. Você entendeu? É desse jeito. Queridos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Lá em Atos capítulo 12, versículo 46. Está escrito que diariamente, irmão, perseveravam unânimes no templo, boa sorte dos cristãos em nossos dias. Tem se tornado cristãos domingueiros. Só vão à igreja no domingo. Os cristãos primitivos frequentavam os cultos todos os dias. Isso fala de constância e firmeza. Da glória. Glória a Deus. Está entendendo a mensagem, varão? Está feliz com Jesus? Lá em Romanos capítulo 12, 12, o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos, observa bem, na oração, vigiando com ações de graça. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, está escrito: orai sem cessar. Entendeu agora? Orar sem cessar. Entendeu? Então essa é a perseverança na oração. Você entendeu agora? Então vamos para o quarto segredo de uma igreja bem-sucedida. Para terminar a nossa mensagem. Irmão, a igreja,
o quarto segredo, a igreja, o segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na adoração. Na adoração a Deus. Os cristãos primitivos perseveraram diariamente no templo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O que é adoração, irmão? Para você? A pergunta é, o que é adoração? Irmão, adoração é um ato de louvar. Observem. Reverenciar e prestar culto a Deus. Os cristãos primitivos faziam isso todo dia no templo. Entendeu agora? É desse jeito. Lá no Salmo 122, versículo 1, está escrito: alegrei-me quando me disseram, olha, vamos à casa do Senhor? Irmão, no Salmo 29, versículo 2, está escrito também: tributai, olha, o Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Entendeu? É desse jeito. No Salmo 100, versículo 2, está escrito: servi ao Senhor com alegria. Apresentei-vos diante dele com um cântico. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, o apóstolo Paulo disse: quer fazer, pois, irmão? O que quer fazer, pois, irmão? Olha. Mas quando, irmão, olha, o que fazer, pois, irmão? Olha só. Mas quando vós reunis, o tempo tem um tem salmo, outro doutrina. Esse traz revelação. Aquele outra língua é ainda outro. Interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Entendeu agora? Está entendendo a mensagem? Então, irmão, esse é a perseverança na adoração a Deus. Então vamos para a quinta, né? Vamos para a quinta. Glória a Deus, aleluia. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos para a quinta. Quinto segredo de uma igreja bem-sucedida. O quinto segredo de uma igreja bem-sucedida é evangelização fervorosa todos os dias. Os cristãos primitivos perseveraram diariamente no templo, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. O que ia sendo salvo? Irmão, todos os dias havia salvação de alma na igreja primitiva. Será que está havendo isso em todos os dias? Em nosso dia? Será que está havendo isso em nosso dia hoje? A pergunta é. Irmão, lá em Atos 4:4, está escrito que muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo no número de homens, e quase 5.000. Aleluia, glória a Deus. Lá em Atos 13, 48 e 49, está escrito que o apóstolo Paulo e Bernabé evangelizaram fervorosamente na cidade de Antioquia, de Pisídia. Os gentios regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que havia sido destinado para a vida eterna. Irmão, e divulgavam-se as palavras do Senhor por toda aquela região. Entendeu? É desse jeito. Você vê que lá em Atos, capítulo 4, versículo 31, está escrito que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Irmão, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, entendeu? E anunciava para Deus, a palavra de Deus. A igreja primitiva evangelizava com fervor e pregava com ousadia a palavra de Deus. Entendeu, irmão? É desse jeito. Irmão, Deus está à procura de uma igreja
que perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverar na comunhão no partir do pão. Perseverar na oração. Perseverar na adoração a Deus todos os dias. E evangelizar com fervor todos os dias. Tendo estas 5 características. Essas 5 características. Ninguém impedirá o sucesso dessa igreja. O desafio são muitos, irmãos. Mas grandes. A população mundial cresce assustadoramente. E Deus deseja salvar a alma de todos os dias. Você crê, dê um glória a Deus bem forte. Hein? Entendeu agora, varão? Então essa é a evangelização, é a evangelização fervorosa todos os dias. Amém? Glória a Deus. E aqui termina a minha mensagem hoje. Queridos irmãos, então é isso aí. Então nós vimos aí os segredos de uma igreja bem-sucedida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe quem assistiu, entendeu? Quem vai assistir mais tarde, que Deus abençoe. Gente, ó, Jesus ama vocês, ó, e nós também.